quinta-feira, palestra pública no Grupo Cirineus do Caminho. Inicialmente, agradecemos ao Cirineus Web Mídia e à TV7 pela transmissão da palestra e também ao companheiro Wellington, que dirige brilhantemente esse trabalho. O Grupo Cirineus do Caminho recebe hoje o irmão Anderson, que vai proferir a palestra intitulada O Ataque das Sombras e as Defesas da Luz. Vamos ouvir e buscar absorver a mensagem de Jesus através das palavras de Anderson. Vamos iniciar com a prece e, se for da vontade de todos, pedimos que fechem os olhos para absorver melhor essa prece inicial. Pai de eterna misericórdia, nós vos agradecemos, Senhor, por este dia que está se encerrando e por esta noite que vamos iniciar com a palestra na Casa Cirineus do Caminho. Te agradecemos por tudo que conseguimos no dia de hoje realizarmos. E aquilo que não conseguimos, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor provenha no nosso dia a dia. Muito obrigada, Pai, pelo vosso carinho, pela vossa paz, por tudo e por todos. Te pedimos, Senhor, que afasta da humanidade inteira essa pandemia que tem dizimado tantas famílias. Pedimos que os nossos irmãos que estão fazendo a passagem, que eles possam ser acolhidos pela espiritualidade maior e que o consolo venha para as famílias daqueles que partiram. Muito obrigada, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo e por todos e te pedimos paz para nós, para todos, para a humanidade inteira. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Estamos aqui no Grupo Espírita, os Cirineus do Caminho, para mais uma palestra pública de quinta-feira. Desejamos aos irmãos que estão nos ouvindo os mais sinceros votos de paz, tranquilidade e amor. Ao passo que agradecemos ao Grupo Espírita Os Cirineus do Caminho pela oportunidade de falarmos sobre um assunto tão sério, agradecemos também ao técnico de iluminação, fotografia e som, o Wellington, e à TV7 de Campina Grande. Durante os dias que se passaram, foi bastante veiculado pela mídia, principalmente a mídia de internet, uma história que tocou fundo o nosso coração. Segundo a história, um burro estava amarrado a uma árvore e de repente Satanás veio e cortou a corda que prendia o burro. O burro então saiu, foi para a roça da fazenda vizinha e destruiu completamente a plantação. A mulher, esposa do dono da fazenda, saiu com um rifle na mão e assassinou o burro. É então que o dono do burro, tocado por esse assassinato, provocado pela mulher e pelo seu rifle, foi até a fazenda vizinha e assassinou a mulher. O marido da senhora, quando chegou em casa, ao observar a mulher morta no chão, assassinou o dono do burro. Foi então que os filhos do dono do burro, sensibilizados pela morte do pai, atearam fogo na fazenda vizinha. E o esposo da mulher assassinada, que já houvera vingado a morte da esposa, assassinando o dono do burro, agora se vingou do incêndio na plantação e matou os filhos do dono do animal. Percebam que nessa história os filhos morreram, o dono do burro morreu, a mulher morreu e o dono da fazenda tornou-se um assassino. Essa história mostra que na maioria das vezes os nossos perseguidores espirituais, os nossos obsessores, ou os nossos demônios, ou o próprio Satanás,
independente da nomenclatura que você queira dar, a depender da sua denominação religiosa, não precisa fazer muita coisa para nos desviar do caminho do bem. Se nós formos fazer uma conclusão geral dessa história, perceberemos que a única coisa que o demônio fez foi cortar a corda que prendia o burro à árvore. Todo o resto ficou a cargo da natureza humana, da índole negativa desses indivíduos, que não souberam lidar com esses problemas. É claro que estas pessoas já traziam em si a violência, a discórdia, a vingança, o ressentimento. O perseguidor espiritual, apenas estudando o panorama completo das emoções humanas, tocou na ferida que fez manifestar, despertar todas essas tendências negativas. Então, os nossos perseguidores espirituais, eles não precisam fazer muitas coisas. Agora, alguns pontos chaves, eles conseguem mexer para nos desestabilizar espiritualmente. E é sobre esses pontos chaves que nós vamos falar na noite de hoje. O primeiro deles, e o mais sensível, são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são as instrumentárias ideais para que essas criaturas que querem nos ver fora do caminho do bem, da tranquilidade e do equilíbrio, utilizam contra nós mesmos. Vamos pensar um pouco. Judas Iscariotes. Jesus, obviamente, foi tentado, mas nenhum dos discípulos foi tentado como Judas foi. Judas, se vocês perceberem, já trazia no seu arcabouço mental, na sua estrutura mental, a ideia de que o Messias revolucionaria Roma através de um poderio material. Judas não pensava que a revolução do Cristo seria uma revolução de amor, seria uma revolução de paz, uma transformação moral para o povo da Judéia. Judas não imaginava que a espada que Jesus trazia para as batalhas humanas era uma espada de luz, de transformação de conduta. Judas achava que Pilatos sairia expulso pelo poder de Jesus, que César e sua águia cairia através do poderio daquele que seria o Messias, esquecendo que Jesus nascera na palha de um homem pobre, de uma mulher miserável materialmente, e que a sua revolução seria uma revolução de amor. Os espíritos perseguidores, os demônios que perseguiam, ou o próprio Satanás, já repito, a depender da sua denominação religiosa, tentou Judas em seu pensamento, em sua estrutura psicológica, em sua psique, dizendo, soprando-lhe aos ouvidos, inspirando a entregar Jesus a Pôncio Pilatos, mostrando que se talvez Jesus estivesse pressionado por Caifás e seus seguidores, ele aí sim mostraria a sua verdadeira força. Judas foi incitado, foi estimulado, foi fomentado a entregar Jesus, porque no seu pensamento já existia essa fragilidade. Os espíritos estudam as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ideias. Eles mais do que ninguém conhecem aquilo que nós trazemos no nosso íntimo, de modo que o nosso pensamento é a argamassa que eles utilizam para as edificações da negatividade em nossa vida. O segundo ponto são os nossos desejos. Os nossos desejos também são utilizados para nos desviar do caminho do bem. Vejamos, por exemplo, a história de José do Egito. José
era tido como um filho querido, era o filho caçula. Durante todo o tempo, José recebia a afeição do seu pai. Um dia, numa atividade comum de pastores, os irmãos de José o violentam fisicamente e o atiram a um buraco, para que ele fosse comido pelos lobos, rapaces e por outros animais da noite do deserto. É então que José é resgatado e levado ao Egito. Faraó tem um sonho sobre vacas gordas, vacas magras, plantações bem-sucedidas, plantações perdidas, e os iniciados egípcios não conseguem interpretar o sonho faraônico. Chamam José. E José, através das revelações divinas, consegue saber aquilo que o inconsciente do faraó estava prevenindo. O sonho premonitório falava de 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de seca. 7 anos de riqueza e 7 anos de pobreza. E outra revelação vem através da mediunidade de José. A revelação de que os celeiros deveriam estar cheios durante os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de seca o Egito não passasse pela fome e pela miserabilidade material. Só que a mulher de Potifar, sabendo que José tratava-se de um jovem belo, moço e cheio de energia, começa a investir sexualmente em relação a ele. E não foi apenas uma vez. Foram dezenas de vezes em que a mulher de Potifar, encontrando José solitário em sua casa, já que ele tornara-se, pela revelação do sonho, o chanceler de ferro, começa a chamar José, a convidar José para se deitar com ela. Era uma mulher lindíssima, de curvas divinais, rica por natureza. Imaginem só vocês, um homem jovem, cheio de energia, cheio de pulsões sexuais, um homem rico, que tinha a possibilidade de encontrar com ela sem testemunhas, sendo convidado para uma relação sexual com uma das mulheres mais poderosas do Egito Antigo. É claro que os espíritos estavam utilizando o desejo de José contra ele. Mas ele resiste. Se o faraó me deu tudo dentro de sua casa, a riqueza, o espaço, os servos, a comida, as roupas, não me ofereceu apenas a sua mulher por ser esta cara a ele e por ser esta a menina dos seus olhos, eu não posso. E a mulher de Potifar começa a tecer as intrigas em relação a José dentro da comunidade egípcia. Os espíritos utilizam-se dos nossos pensamentos e utilizam-se também dos nossos desejos. Quando eles não conseguem nos abalar pelos nossos pensamentos e pelos nossos desejos, eles partem para uma terceira alternativa: utilizarem-se das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que são mais suscetíveis, das pessoas que são mais fragilizadas e que podem se servir de instrumentos para nos derrubar ou derrubar a outrem. Quantas pessoas chegam até você falando mal de alguém? Reflita. Quantas pessoas lhe procuram denunciando injustamente alguns irmãos próximos? E quantas vezes você compra essa conversa? Quantas vezes você acredita piamente que aquela fofoca, que aquela palavra impensada, acusando a outra, é a pura verdade, não passando pelo crivo da razão e pela peneira do discernimento? E aí começa a julgar também. E aí começa a cavar a cova do seu irmão sem julgar
intimamente, com sinceridade, se aquela conversa tem fundamento ou não. Quantas vezes, até mesmo dentro dos grupos, as armadilhas são montadas pelas trevas, utilizando-se de pessoas que por vezes são trabalhadores fiéis à causa, mas são descuidados. Trago, por exemplo, outra história para ilustrar esse ponto, que é a história de São Bento. Lembremos aqui da oração de São Bento: cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. É vã as coisas que me aconselhas. Não tens a me oferecer coisas boas. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Essa última frase da oração de São Bento, bebe tu mesmo do teu próprio veneno, que vem na cruz sagrada, que é sim uma relíquia do santo, tem um sentido. Ela não está aí ao acaso. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno significa que São Bento, que acreditava em Satanás ou Satanás, muitas vezes teve armadilhas montadas pelo demônio para desviar o santo do seu caminho de santidade. São Bento nasce na Núrcia, no ano de 480, uma região da Itália, e primeiro torna-se um eremita. O que é um eremita? Um homem que vai para a floresta, que vai para as cavernas, que vai para as montanhas, que se desfaz de todos os bens materiais, de todo o senso de materialidade, de riqueza, de vaidade, de orgulho, de prepotência, para servir exclusivamente a Deus. É então que ele começa a juntar gente. Mas ele começa a juntar gente não porque ele quer, mas porque ele fala de Jesus com tanta propriedade, ele fala dos aconselhamentos de Deus com tanta verdade, que as pessoas começam a buscar a luz. A semelhança dos insetos que vivem na ignorância e na escuridão e começam a rodear as lâmpadas, encandeados pela luz. Só que naquela região em que ele torna-se um eremita, existia um grandioso mosteiro. E São Bento, inspirado pelos espíritos protetores, para falar àquela comunidade mais empobrecida, demonstra o seu saber supremo. E é convidado pela população, através de escrutínio público, a ser o diretor do convento. É claro, um eremita, um homem vinculado à pobreza, vinculado à humildade, tornando-se agora um diretor, um homem de destaque, num convento de monges, levantaria com certeza a inveja, a discórdia, o ressentimento, a não aceitabilidade. E essa última frase, bebe tu mesmo do próprio veneno, é porque por duas vezes os amigos, entre aspas, os colegas de monastério de São Bento tentaram envenená-lo, inspirados por espíritos perversos que queriam desviar o santo de sua missão. A primeira vez, São Bento estava na hora de sua refeição noturna, trouxeram-lhe um copo de vinho, que era comum nos monastérios. Claro que o alcoolismo crônico não estava presente, mas era comum que os alimentos fossem regados a uma taça de vinho. E São Bento, ao tocar na taça, percebeu a cota de veneno depositada ali e percebeu mediunicamente. Ele não percebeu pela alteração no paladar ou no olfato. Ele percebeu porque fora avisado pelos espíritos do bem. E olhando para os seus companheiros que estavam sentados, diz: por que fazem isso comigo? E ao pronunciar essas palavras, a taça explode no ar. E todos perceberam. Ali tratava-se de um grande médium, de um homem santo, de um profeta de Deus naquela comunidade. Outra vez estava São Bento em sua cela,
quando veio um pão delicioso, formoso, bem feito, e ele estava com fome e aquele pão foi depositado à sua frente. E aí novamente ele é tocado pelo Espírito Divino. Um corvo que sempre vinha alimentar-se na cela de São Bento, cela entendamos não como cela de presídio, mas cela no sentido de célula, ou repouso, ou aposento, e em São Bento alimentava aquele corvo, veio até a sua cela e ele ordena: leve este pão daqui. O corvo, também pressentindo o veneno, dá 2 passos para trás e abre as asas. Como quem sente instintivamente, pelo chip da natureza de autoproteção e autoconservação, este pão está envenenado, não posso levá-lo, não posso comê-lo, mas o santo ordena novamente: vai, leva o pão, nada te acontecerá. O corvo então coloca as garras no pão e o leva. Horas depois, o corvo volta, são e salvo. Eis aí a explicação: bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Quando não agem no nosso pensamento, quando não agem nos nossos desejos, eles podem agir com pessoas que são mais suscetíveis, que abrem as guardas da psique, das emoções, e que podem servir de instrumento do mal para nos prejudicar. O quarto ponto que eles podem estar utilizando para nos desviar do caminho do bem é abalar o nosso sentimento de paciência e de perseverança. Todos nós, para servirmos ao Cristo, precisamos ter paciência e perseverança. É o senso de continuidade, de constância no serviço do bem. E é óbvio que os espíritos inferiorizados podem se utilizar dos abalos à nossa paciência, à nossa perseverança, para que o nosso trabalho seja descontinuado, bloqueado, paralisado, e nós nos atentemos para outros focos ou outros objetivos que não aqueles que fazem parte das nossas tarefas e da nossa missão. Trago, por exemplo, o caso de Jó. Quem foi Jó? Jó foi um servidor fiel do Cristo. Então, o demônio busca a Deus e diz: andei pela terra e a todos eu consegui influenciar, menos a um, ao teu servo Jó. Permite que eu vá até ele e o tente, e verás que até mesmo ele, em contato com a minha influência, perecerá. E então Deus se manifesta. É claro, Wellington, é claro, nossos irmãos do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho, é claro, nossos irmãos da TV7 de Campina Grande, que esta história é uma história simbólica, porque Deus diz: eu permito. Olha só, o simbolismo da Bíblia que vem tanto nos ensinar. Eu permito que vá até Jó e que eu tente, e verá que ele é um servo fiel. E o demônio vai. Só te peço uma coisa, Jesus diz a Satanás. Jesus não, Deus, diz a Satanás: toque em todas as áreas da vida dele, apenas não tire a sua vida. O Satanás vai, mata os filhos de Jó, destrói as propriedades, mata os animais, coloca em Jó uma doença óssea e uma doença de pele que mais se assemelha a um câncer de pele. Jó ficou tão podre em vida, as feridas de Jó fediam tanto que nem mesmo os seus amigos conseguiam estar próximos dele. E aí influencia a mulher de Jó para perturbar o juízo de Jó. Olha só, quantas mulheres estão perturbando o seu juízo hoje com o chip do moído. Porque a mulher tem um chip do moído. Se o homem parar 2 minutos para prestar atenção nas centenas de conversas que uma mulher com raiva conversa em 2 minutos, ele enlouqueceria certamente. Iria para o Juliano Moreira.
Do mesmo modo que às vezes no homem é colocado aquele chip da indiferença, que a mulher quer resolver todos os problemas e ele fica só balançando a cabeça como lagartixa. Aquilo desperta um ódio tremendo na mulher. Quem é casado sabe disso. Vamos reverter esse ódio em amor e em paciência. E depois de ser tentado pela mulher, pelos amigos, pela ferida, pela doença, pela morte da propriedade, pela morte dos próprios filhos, o que é que Jó diz? Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. A paciência e a perseverança de Jó não foram abaladas pela influência demoníaca que incidiu sobre ele. O quinto e último ponto nevrálgico que os espíritos utilizarão contra as pessoas de bem é tentar afastá-las de Deus. Tentar desvinculá-las da divindade. E a história que eu trago para a ilustração é a mais interessante e a mais forte de todas. Quem você acha que é suscetível de tentação e influência? Eu sou suscetível de tentação e influência? É claro que sou. Tenho os meus defeitos. Sou um médium tarefeiro, não sou um médium missionário. Os espíritos superiores falam através de mim, não é por bondade minha, é por bondade deles, que aceitam um instrumento falho falar sobre uma causa perfeita. Um instrumento imperfeito falar sobre uma causa perfeita. Quem está sem a possibilidade de ser influenciado? O Wellington? Absolutamente. O Wellington também é sabedor de suas falhas. Seria então os dirigentes, os diretores dessa casa, eles seriam intocados, imaculados em relação à influência? Também não. Todos eles, assim como nós outros, estão pagando contas. E todos nós estamos expostos às influências negativas. Então seriam insantos. Como nós sabemos, todos aqueles que são santos ou que foram santos também foram tentados. Francisco de Assis, São Bento, que acabamos de relatar, o próprio Francisco Cândido Xavier, todos receberam influência. Então já sei. O único que não pôde e que nunca será influenciado pela negatividade é Jesus. Pronto. Eis aqui a história que ilustra o quinto ponto da nossa conversa de hoje. Até Jesus foi vítima da influência negativa. E os espíritos negativos tentaram desvinculá-lo de sua relação com Deus. Lembremos da história em que Jesus estava no deserto com fome e com sede durante 40 dias. E então o espírito perseguidor, o anticristo, aquele que representava o grau máximo de ódio em relação à mensagem de Jesus, se coloca diante dele e diz: não és poderoso? Por que o teu pai não transforma essas pedras em pães? Colocando Jesus contra Deus. Por que o teu pai não te dá alimento e não descedenta a tua sede? E Jesus, em quarentena, em reflexão, em jejum, olha para o espírito perseguidor e diz aquela famosa frase: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. É então que Jesus é levado para ver as principais guerras da humanidade. O Espírito leva Jesus para o pináculo do templo e cita o livro dos reis. O demônio é tão astucioso, o obsessor é tão astucioso que cita até as escrituras para lhe derrubar. Se ligue.
Até as escrituras são citadas, porque às vezes nós evangélicos, católicos e até mesmo os espíritas achamos que sabemos da mensagem, mas em muitas situações espíritos perseguidores que estão nos umbrais citam o Evangelho segundo o Espiritismo, citam o livro dos Espíritos, compilado por Kardec nas reuniões mediúnicas, de forma muito mais inteligente e articulada do que muitos espíritas, que se acham sabedores dos textos espiritualistas ou dos textos do Espiritismo. Então o demônio leva Jesus para o pináculo do templo e diz, citando o livro dos reis, atira-te daí, mostra o teu poder, pois está escrito que o Filho do Homem não cairá. Os anjos calcarão os seus pés e o soerguerão, e ele não perecerá. E Jesus, citando as Escrituras também, olha para o espírito maligno e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus, afasta-te de mim, espírito imundo. E está escrito que o espírito se afastou. E o poder de Jesus foi demonstrado através da palavra. Não permita que o mal lhe desvincule de sua ligação com Deus. Independente do que aconteça em sua vida, esteja com o seu elan fortalecido em relação à divindade. Os seus pensamentos, os seus desejos, as pessoas que convivem com você, a sua paciência e a sua perseverança, a sua ligação com Deus servirão de instrumento para lhe desviar do caminho do bem. Esses são os ataques das sombras. Agora falemos das defesas da luz. Se o pensamento poderá ser utilizado como instrumentária do ódio, o Evangelho nos adverte: orai e vigiai. A oração e a vigília é uma das principais defesas, é o seu escudo. Analisa o teu pensamento, analisa as tuas ações, analisa aquilo que paira na tua mente e não dá instrumento às trevas através dos teus pensamentos para que ela utilize isso contra ti. Sejam os desejos de falar mal de outra pessoa, sejam os desejos de vingança, sejam os desejos de usar entorpecentes, sejam os desejos de derrubar o teu irmão do trabalho, da escola. Se você tem algum desejo negativo, não permita que esse desejo seja utilizado pelas trevas. Afaste-se desse desejo. Afaste-se. Se esse desejo é a sua fraqueza, não permita que ela seja colocada em jogo. Eu tenho desejo de beber todos os dias. Aí todos os dias passe em frente ao bar. Passe pela outra rua. Eu tenho desejo de todos os dias comprometer a alimentação da minha família, comprometer o meu salário na mesa de jogo. Não passe em frente ao local de jogatina. Passe pelo outro bairro, pela outra rua, mesmo que isso lhe custe mais combustível, mesmo que isso lhe custe mais tempo. Não permita que a sua fraqueza, que a sua natureza fragilizada, sirva de gatilho para o seu desvio moral. Se as pessoas são utilizadas pelas trevas contra você, existe um modo de escudo que é definitivamente superior a qualquer mal, que é pagar o mal com o bem. Ore por essas pessoas. Ore pelos espíritos que estão utilizando a elas. Faça a sua parte. Faça o Evangelho dizendo: meu Deus, eu sei que fulano, que cicrano está desejando mal a mim, mas eu quero pedir tudo de bom em relação a essa pessoa. Pague o mal com o bem. Não seja suscetível. Se a sua perseverança e a sua paciência são testadas,
persevere na fé inabalável. Independente se a situação é boa, se é ruim, se o dia está claro, se está escuro, se tem conta para pagar, se não tem, se o boleto está na porta, se seu nome está no Serasa, se você está com enxaqueca, se não está, se a sua vida familiar está ótima, se está fragmentada, se existe doença na família, se não tem, se seu carro é novo, se seu carro é velho, se sua casa é boa, se foi levada pela enchente, não importa. Persevere na fé, na esperança. É a fé raciocinada de que eu passo por aquilo que devo passar para me tornar uma pessoa melhor. E ponto final. Eu passo pelo que devo passar para pagar os débitos do passado. E ponto final. Não permita que a sua fé seja abalada, que a sua perseverança seja abalada por espíritos odientos. Não permita. O último ponto que serve de escudo: fortaleça a sua ligação com Deus. Anderson, Rui Cantizani, como eu fortaleço a minha relação com Deus? Orando, na prece diária, colocando ali as suas fortalezas, mas também colocando as suas fraquezas. Se eu não estou apto a enfrentar essa tentação sozinho, recorramos a Deus. Nós não podemos terceirizar as nossas responsabilidades. Não podemos. Divaldo Franco conta uma história muito curiosa, que um dia de sábado estava atendendo e de repente um homem chega e diz: Divaldo, eu queria lhe fazer um pedido. Divaldo: perfeitamente, faça-o. Eu queria que você orasse amanhã às 10 horas da manhã por mim. E Divaldo disse: por que eu estou preocupado com você? É alguma cirurgia, algum problema que você vai enfrentar às 10 horas da manhã de amanhã? Não, é porque eu vou à praia e eu quero resistir à tentação. Olha só, o cara vai à praia, Divaldo fica em casa rezando de joelho para que o cara resista à tentação de beber e de olhar para o biquíni das meninas. Imagine só o tamanho da hipocrisia e do cinismo deste indivíduo. Quem tinha que orar era ele. Então Divaldo disse que quase ora para ele ficar cego durante 2 dias e depois ia orar para que a visão dele se restabelecesse. Quem tem que orar é o indivíduo que está sendo submetido à tentação. Não é pedir: ore por mim, Dona Lúcia, ore por mim, Jesus, ore por mim, fulano. Não, é você que tem que orar. E a oração contínua e assídua é o modo que você tem de fortalecer a sua relação com Deus, de estabelecer, de fortificar esse vínculo. É a maneira que você tem. Não se deixe sucumbir pelas astutas ciladas do mal. Isso é bíblico. Vou até repetir: não vos deixe sucumbir pelas astutas ciladas do mal. Carlos um dia despertou e quando se apercebeu, estava sendo conduzido por um ser que era metade homem e a cabeça era de chacal. Carlos estava sonhando. Ele sabia que era um dirigente de casa espírita, ele era o diretor da casa espírita, mas naquele momento ele estava num verdadeiro pesadelo. Ao lado dele estava aquele homem gigante, e quando ele olhou para a face, tratava-se de um chacal. Era Anubis, um deus do Egito, o deus dos mortos e da mumificação. Anubis conduzia Carlos quase que arrastando para o templo de Osíris. E lá, Osíris ia fazer o julgamento da vida de Carlos. Osíris pergunta o que foi que Carlos fez. E Carlos disse: sou dirigente de casa espírita. Veja só que o sonho era todo simbólico. Não retratava perfeitamente as colônias espirituais. Era, na verdade, um pesadelo. Talvez gerado pela consciência de Carlos, ou talvez gerado pelos perseguidores espirituais.
pelos obsessores de Carlos. Osíris diz: o que tu fizeste da tua vida? E Carlos diz: sou um dirigente de casa espírita voltado para a caridade. E Osíris diz: não. A deusa do Egito diz: você é um mentiroso. Eu vi quando você aliciou aquela jovem médium para ceder aos seus interesses sexuais. E Carlos então gelou. Aquele ser divinal do Antigo Egito sabia do maior pecado dele, pois ele realmente aliciara uma jovem médium para os interesses sexuais dele. Osíris então continua: lembra-te que tu espancavas a tua esposa. Sabes que quando chegavas em casa embriagado, a tua esposa ia reclamar, e o modo como que te recebia era amoroso e era afável, e o modo como você a tratava era com espancamento e violência. Carlos gelava. À medida que Osíris ia vomitando os defeitos dele, ele gelava. Lembra-te muito bem que utilizavas da tua influência para formar grupos, verdadeiros grupos que falavam mal dos teus irmãos ou dos teus semelhantes. Quando tinha inveja, quando tinha ciúme de alguém que se destacava na seara espírita, tu juntava os teus seguidores e excluía aquela pessoa da roda de convivência de vocês. Era um absurdo. Como aquela deusa sabia de tantas coisas da vida de Carlos, ele não compreendia. Com certeza eram os obsessores falando através daquela boca. Lembra-te muito bem que quando falavam mal de alguém para ti, tu não peneirava nada, acreditava em tudo. Sabia que aquela pessoa era justa, era inocente, sabia que aquela pessoa precisava de ajuda, mas tu a julgava como se fosse um juiz supremo. Simplesmente porque estava no cargo de diretor, pois você não é diretor de nada, você apenas estava diretor, mas não é. Carlos então caiu por terra em prantos, diante de tantos pecados que vieram à tona. Então, que Osíris, bradando a todos que estavam no julgamento, diz: eis a hora de julgar e de pesar o coração de Carlos. Os egípcios acreditavam, meus amigos, que o coração deveria ser pesado. De um lado da balança colocava-se uma pena de deusa, e do outro lado o coração do indivíduo que estava sendo julgado do réu. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, ele seria colocado para o inferno, para os umbrais, e seria devorado pelo deus Amit, que era um deus que tinha metade do corpo em forma de jacaré, a outra metade em forma de hipopótamo. E esse Deus iria comer a vítima que acabava de ser julgada pelos seus pecados e pelos seus erros. É então que o coração de Carlos pesa mais do que a pena, e lá vem o deus Amit, zoantropizado, com a boca de crocodilo aberto para devorá-lo, e ele acorda sobressaltado na cama de sua casa, suando frio. Abraçou a sua esposa desesperado. No outro dia a sua esposa sai para o trabalho e ele fica até às 11 horas da manhã refletindo: meu Deus, eu errei. Esse sonho revelou muito. Eu preciso modificar a minha conduta porque estou vivendo uma vida falsa. Eu estou falando mal dos meus irmãos, eu não estou julgando as informações que chegam até mim, eu estou julgando a todos, injustificadamente. Eu estou aliciando as jovens médiuns que chegam à minha casa espírita, eu estou maltratando a minha esposa e os meus filhos. Ajude-me, ó Senhor, a mudar. 2 dias depois, Carlos sofre um infarto fulminante e retorna ao plano espiritual. Esse pesadelo fora montado pelos seus obsessores, pelos seus perseguidores, para torturá-lo. E aí eu te pergunto, 2 dias depois, Carlos retorna à pátria verdadeira, à pátria espiritual. Qual foi o tempo que Carlos teve de consertar o seu passado de erros? Qual foi o tempo? 2 dias
não foram suficientes para consertar 25 anos de pecados dentro da instituição religiosa. E aí, meus irmãos, eu te pergunto, analisa a tua própria consciência. De que forma tu estás conduzindo a tua vida? Ainda é tempo de reformular as tuas condutas, de colocar o escudo do bem, que é inquebrantável. O escudo do bem é poderosíssimo. O bem não sabe atacar, mas o bem sabe muito bem se defender contra as investidas, contra as ciladas do mal. Se errastes, podes consertar. Não quero te ver como Carlos, tendo apenas 2 dias para analisar mais de 20 anos de falhas em que as trevas o atacaram intensamente e que ele não teve lucidez para se defender. Utiliza essas informações a teu favor e a favor de tua própria consciência, como se fosse um presente enviado por Jesus através dos trabalhadores do bem, direto ao teu coração. Muita paz a todos. Graças a Deus. Agradecemos ao companheiro Anderson pela mensagem que ele nos transmitiu. Que todos possam ter absorvido nos seus corações. O passe será coletivo e à distância. E durante a prece final, que será proferida por Anderson, pedimos a todos que coloquem seus copos de águas para serem fluidificados no momento da prece. Boa noite e até o nosso próximo encontro. Senhor Jesus, nós te pedimos, socorrei os que sofrem nas tentações da vida. Ajuda-os, Senhor, reabilitando os corações, trazendo equilíbrio e paz, perseverança e amor a todos eles. Não os desampare, mestre amigo. São os votos dos irmãos franciscanos sirineus, a toda a comunidade sirineia e aos irmãos que encontram nos instrumentos de divulgação doutrinária um consolo para suas dores individuais e coletivas. Muita paz a todos. Irmão Bernardo, graças a Deus.